Cris, agora eu vou virar para você agora vamos entrar num assunto bem legal e bem polêmico, tá? A gente já comentou anteriormente aí que um dos poucos lugares que estão abertos para os brasileiros hoje é a Rússia, né? E gira uma mística muito grande em cima da Rússia, né? Eu vou jogar essa bola para você, eu quero saber o que o atleta de MMA pensa da Rússia e depois eu quero falar a minha visão sobre isso daí. Perfeito. Então, eu sempre escutei falar que a Rússia se criou-se uma mística que os russos são uns atletas super poderosos, você vai para a Rússia para perder, e aí lá, fica carreira. Isso é o que eu sempre ouvi falar. Rússia fica carreira. Você vai lá, luta, pega o dinheiro, perde, mesmo se você ganhar, você perde. Porque se você matar o cara, ainda eles dão vitória para os russos, esse pelo menos foi sempre o que eu ouvi falar. E os russos são os bichão, ninguém ganha deles, eles são tipo imortais, assim. Qual que é a sua experiência com os russos? Eu tenho a gente sabe que isso que você falou já foi uma grande realidade, né? A gente sabe que os números que se a gente botasse proporcionalmente os brasileiros que iam para lá e voltavam com uma vitória eram baixíssimos, né? Inclusive eu lembro até um pouco antes da gente iniciar o projeto do Bruno Blindado, por exemplo, na Rússia, 10 dias antes do embarque, o Canal Combate, né, no seu site, fez uma matéria, isso é legal de comentar. O Canal Combate fez uma matéria sobre isso, falando sobre... O cemitério dos brasileiros. Uma coisa assim. Era a manchete do... E eu lembro de ter lido aquela mensagem, né, aquela matéria, e faltava 10 dias para o Blindado embarcar para lá, na primeira luta que ele faria na Rússia. E eu rezei, eu falei, tomara que ele não veja. E ele me mandou, 2 dias depois, ele me mandou o print do negócio. Então isso a gente está falando em 2018, tá? A gente está falando em 2018. Então a gente vai... Qual que é a minha visão da Rússia? Acho que a primeira coisa é qual evento você vai lutar na Rússia. Acho que começa por aí. Como você está indo para a Rússia, né? O que o teu empresário fez para colocar você na Rússia? Quanto tempo antes você vai chegar na luta? São vários pontos que você tem que pegar. Financeiramente falando, ainda mais hoje com o dólar do jeito que está, é excelente. 20, 30 vezes mais na Rússia do que aqui no Brasil. Mas até muito mais, né? Os eventos são grandes eventos, grandes produções. Então é muito legal. Só que você tem que pensar o quê? Quanto tempo eu vou chegar antes? Eu não mando atleta meu para a Rússia com menos de 5 ou 6 dias inteiros para perda de peso. Eu vou te falar uma experiência, eu acompanhei um atleta numa viagem para a Rússia, eu não lembro o ano, que foi 2014, eu acredito. E a viagem é uma viagem muito longa. Sim. A gente chegou muito desgastado lá e a luta foi assim, acho que 2 dias depois. Então assim, eu acho que esse já é um ponto. O empresário que fecha uma luta e aceita uma condição dessa, ele não está pensando no atleta dele. Na minha visão, ele está pensando só na grana. Como o evento oferece para você como empresário? Ele oferece a passagem de um jeito e o empresário, é função do empresário negociar isso? Sim. Isso aí é tudo negociado. Isso que eu digo. O trabalho é muito mais complexo. Até isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração. A gente negocia o valor, a gente às vezes não aceita um próprio itinerário aéreo. Porque você pode ter uma escala aqui. Você vai desgastar o teu atleta. 5, 6 países antes de chegar na Rússia. Exatamente, você vai desgastar o teu atleta com longas esperas ou com muitas escalas, entendeu? Então, o que eu analiso para a Rússia? A parte do itinerário, e eu já tenho claro para os eventos que os meus atletas precisam de 5 dias inteiros para o final do corte de peso, tá? Sem isso, não tem nem acordo. Entendeu? Porque daí eu não estou mandando meu atleta numa condição saudável para o negócio. Como é que ele vai viajar, ele vai estar perdendo peso no avião? Isso não é uma coisa que... E, né, a gente sabe que a perda de peso é um outro tema que a gente vai tocar ainda, mas é uma realidade, né? A gente não pode esquecer disso. Então é um desgaste muito grande se o atleta tiver que perder o peso aqui, na cidade dele. Imagine viajando 38, 40 horas às vezes, né? Dependendo do lugar. Então acho que o primeiro ponto é esse. Eu acho que a negociação já existe nessa coisa, e para mim isso é parte da negociação, tá? E eu vou falar um pouco da minha experiência com a Rússia. Eu particularmente trabalho muito com a Rússia,
tenho bons contatos, temos boas aberturas, financeiramente já fizemos, financeiramente falando, foi muito bom para os meus atletas, e já fizemos vários atletas atingirem o objetivo principal deles, que era serem campeões ou atingirem eventos maiores, tá? Se você olhar os meus números dos atletas que eu mando, a minha estatística é inversa ao que o canal Combate apresentou, tá? Se eu botar, vamos esquecer agora 2020, 2021, vamos botar o ano de 2019, de cada 10 atletas que a gente mandava, a gente ganhava com 7. A gente mandava para ganhar. A gente conseguiu mérito da equipe, mérito de todos os atletas. Isso não é mérito meu, isso é mérito do atleta e dos seus treinadores. Mas a gente conseguiu, nos maiores eventos russos, colocar o nome do Brasil como o bicho-papão do evento, né? E isso não pode ser esquecido. Essa publicação tinha que entrar para a história, porque acho que foi a primeira vez que o evento russo realmente se curvou para o Brasil. Eu cheguei até lembro de uma época, vi uma postagem, o evento fez uma postagem. O evento fez. Sobre a equipe voluntária. Foi na época, era uma época que a gente mais forte dentro do evento. Então, assim, isso é uma coisa, isso me arrepia, cara. Porque é uma coisa que você fala assim, não é mérito do Bernardo. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho conjunto, na minha visão. Sem dúvida. É você mandar para um evento de qualidade. Bons atletas, com uma boa estrutura de tempo. E uma boa negociação. O planejamento, que foi o que a gente tinha focado. Exatamente. Eu já fui para a Rússia, já acompanhei evento na Rússia. A gente tem que desmistificar isso. O russo, o teu adversário é um homem igual a você, cara. Passa pelas mesmas dificuldades, passa por tudo. O que acontece, o brasileiro muitas vezes chega e fica um pouco acuado, porque eu entendo quando você vai para fora do Brasil, você não domina o idioma, eles não falam nem inglês lá. Você está entendendo? A comunicação é difícil, eles em alguns aspectos podem ser mais frios, né? Então o atleta chega lá, às vezes o cara sai lá de Belém do Pará e vai lutar na Rússia a menos 40 graus. Aquilo já choca o cara, para um cara que às vezes nunca viajou internacionalmente. Nunca pegou um frio. Frio de verdade, né? Não é frio aqui, Curitiba é verão pros caras, né? No nosso inverno é verão pros caras. Então, assim, você chega numa realidade, você muda uma realidade tão grande, tudo isso impacta o atleta. O cara chega em cima da hora, morre para bater o peso, já luta no outro dia, chega lá com aquela coisa, um mundo diferente, abriu um mundo diferente pro atleta. Às vezes a alimentação no outro país. Perfeito. Muito atleta reclama, mas a comida é ruim. Cara, não é que a comida é ruim, a comida é diferente. Você tem que entender, você não vai pro Japão, você é um atleta do Japão. Você vai no Japão, você vai se alimentar de acordo com o que tem lá. Então, assim, são várias coisas que os caras têm que entender. Para você ir para a Rússia, minha opinião, procure um evento de qualidade. Tá? Tem muito evento ruim, tá? Procure um evento de qualidade, com uma boa arbitragem. Tá? Eu já falo que vai para a decisão, o atleta brasileiro não ganha. Eu já vi vários atletas brasileiros ganhar. Tá? Já está mudando isso. Antigamente era complicado, realmente, mas está mudando isso. E então, assim, o que eu digo é isso: faça um bom planejamento, vá com antecedência, chegue com antecedência, perca o peso de uma forma natural, o menos desgastante possível, e procure um bom evento. Ponto. A Rússia, vou repetir o que eu já falei, os atletas mais duros que nós temos no mundo são os brasileiros. O russo, se ele perder aquela luta, não muda nada para ele. Às vezes para nós aqui, o prato de feijão, o Dida fala muito isso, o prato de feijão tá ali dentro. Aquela luta ali representa ele comer ou dar alguma coisa para a família dele ou não. A Europa vive uma outra condição. O brasileiro vive uma condição um pouco mais carente, né? Então, o brasileiro dá tudo lá dentro. E é isso que é legal. Por isso que o brasileiro é um atleta tão duro. Por isso que o brasileiro tem portas abertas em todos os grandes eventos, né? Os melhores lutadores somos nós. Por que ter medo deles? Qualquer evento no mundo tem um brasileiro lá, ou campeão, ou chegando, né? Então, assim, ali do outro lado vai ter um cara igual a você, né? A gente só tem que esquecer a atmosfera que está em volta. Se o atleta brasileiro chegar focado em apenas lutar, com toda a outra parte bem assessorada, cara, focar apenas no adversário dele e fazer o que ele sempre faz. Às vezes o cara faz uma lutaças aqui no Brasil contra atletas muito mais duros e chega lá e não consegue desenvolver, ter o mesmo desempenho. É isso que a gente vê, o psicológico. É isso. É essa atmosfera que se cria em cima da Rússia.